Ah, beleza, pessoal. Acho que agora já entrou aí bastante gente. Acho que a gente já pode começar. Hoje vai ser nossa última aula, por enquanto, dessas aulas programadas que a gente teve nesse mês de maio. A gente já teve 2 aulas de NDocs, que ficaram gravadas aqui na playlist que a Samira colocou no chat da reunião. Então, vocês podem acessar diretamente no nosso YouTube aqui. E também uma reunião já do que a gente vai ver hoje, que é o NLearning e o Analytics. Provavelmente essa reunião ela vai acabar aqui antes da 1 hora, então faltando uns 10 minutinhos ali para ela acabar, a gente cria um novo link ali se for preciso. Eu vou passar agora a palavra para o Felipe, que é o nosso especialista de IA, que desenvolveu a nossa IA e segue dando manutenção e fazendo melhorias nela. E agora ele vai falar um pouco primeiro sobre o NLearning e os insights também no NLearning, e depois sobre o Analytics. Mas se você tiver alguma dúvida também relacionada a eles no meio do caminho, vocês também podem interromper ele a qualquer momento ali para perguntar. E no final da reunião, a gente também vai abrir para uma rodada de perguntas daí. Se vocês tiverem dúvidas gerais, a gente também está aqui para solucionar elas, beleza? Então, acredito que a gente pode começar, Felipe. Qualquer coisa, vocês podem, por favor, nos interromperem. Exatamente como o Lucas disse, gente, né? Qualquer dúvida, né, que surgir durante o processo, por favor, levante a mão ou até só desmute o microfone e pode falar, que a gente para, né, explicação para entender exatamente o que vocês estão precisando. Gente, é uma boa tarde, né? E então vamos começar. A gente vai primeiro falar do NLearn, né, que é um pouquinho mais extenso, e aí no finalzinho a gente fala do Analytics, que é um pouco mais rápido, tá bom? Então, gente, primeiramente vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente ter uma visualização melhor. E aqui, então, a gente vai ter o NLearn. Gente, o NLearn é uma plataforma, né, que você acaba sendo implementada no final do projeto de vocês, né? Tem que pedir um cadastro de login, né? Caso vocês não tenham, né? Precisa ser pedido para o suporte realizar, mas imagino que todos devem ter. E aí o NLearn, gente, ele é uma plataforma que não tem senha, tá certo? Quando você entrar no NLearn, ele vai pedir o e-mail de login e ele vai gerar um link que é enviado direto para o e-mail de vocês, tá? Que é o mesmo e-mail cadastrado no login. Clicando no e-mail, vocês vão automaticamente logar no NLearn, tá certo? Ele não tem senha. Logando no NLearn, gente, vocês vão cair aqui nessa tela de painel, tá certo? Essa é a nossa primeira tela do NLearn. O NLearn, gente, ele tem 2 temas de visualização. Temos esse tema escuro, né, para as pessoas que gostam de algo mais escuro. E aqui em cima, gente, aqui ó, tem um ícone aqui, ó, tá vendo? Tem um solzinho aqui, que ele vai deixar claro, tá certo? E se tiver claro, vira um ícone de uma lua, tá certo? Para deixar escuro, tá bom? Então vocês podem ajustar com a preferência de vocês, tá certo? Para ficar agradável na utilização. Então, gente, aqui no painel, ele é meio que informações do que está acontecendo no NLearn, né? Ele te dá várias informações ao decorrer da utilização do nosso produto. Então, por exemplo, aqui no painel, né, a gente consegue olhar que as primeiras informações que acontecem é quantas sugestões está aguardando revisão, quantos aprovados essa semana, quantos rejeitados esta semana e quantos do total publicado. E o que é isso, né? O que é esse aguardando revisão? O que está sendo aprovado? O que está sendo rejeitado? O que é o NLearn, né? Então, gente, o NLearn, ele é um produto que a gente desenvolveu para ajudar vocês a documentar o NDocs, tá certo? E como que ele faz essa ajuda, né? O que realmente o NLearn traz para vocês? Bom, gente, nós vamos analisar, né, as conversas que foram transferidas, né, para um atendente humano, né, que a IA não conseguiu reter. E aí essa conversa é analisada. E dessa conversa é extraído, né, uma pergunta, né, uma sugestão, desculpa, uma sugestão a ser adicionada no NDocs, né, que a nossa IA está falando que seria relevante ser documentado, né, para ela aprender, certo? Que na próxima vez que perguntar, ela vai saber,
né? Então, isso é para ajudar vocês a povoar, né, o NDocs de vocês, tá certo? Então, esse aguardando revisão 3 quer dizer que tem 3 sugestões aguardando revisão, tá certo? E aí aqui, então, a gente tem quantas aprovadas essa semana? No caso da nossa de teste, né, não tem 0 aprovado, mas na de vocês vai ter aprovados. Quantas foram rejeitadas, né? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo daqui a pouco, né, esse aprovados, rejeitados. E quantas no total foram publicadas, quantas sugestões já o NLearn já fez para vocês, né, com sucesso. Tá? E aí aqui a gente tem aqui uma lista, né, das sugestões pendentes, né? Tem 3 aqui, né? Então aqui temos 3 pendentes, né? Mostra até as últimas 5, né? As últimas 5 recentes. Né? E aí aqui vai estar falando, né? O tópico da sugestão, né? O que aconteceu, né? Quantos dias, né? Faz 22 dias, né? A categoria, né, dessa sugestão. Né? Beleza. O painel, ele só dá um geral, tá certo? Ele só dá um geral. Quando a gente clica no aguardando revisão, né? A gente pode clicar aqui e ele vai levar nós automaticamente para a fila, né? Claro, né? Poderíamos também navegar pelo lado esquerdo aqui, tá certo? Clicando na fila, tá bom? Clicando aqui na fila, gente, ele vai mostrar todas as sugestões geradas, esperando elas serem revisadas e aprovadas ou rejeitadas. E aí é um processo que vocês têm que fazer, tá certo? Definir a função para alguém na empresa de vocês, né? Ou vocês mesmos acharem que tem que ser feito, né? Vocês podem organizar do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? Pensando nisso, gente, nós temos algumas ferramentas para caso seja uma operação muito grande, né? Vamos ver na prática. Então, aqui a gente tem 3 sugestões que estão esperando a nossa né, verificar, né? E a gente vai clicar em uma, né? Então, aqui vamos clicar na vagas na garagem, por exemplo. A gente vai clicar na vagas na garagem. Quando a gente clica numa sugestão, vai aparecer essa mensagem, essa janela na direita, né? Esses novos detalhes, né? E aqui, então, a gente vai ter o nome da sugestão, né? Vagas na garagem, o tópico, né? Que aconteceu. Vai ter a categoria dela, que está falando que é de amenities, né? Da propriedade. E aí aqui vai ter o nome da nossa propriedade que foi, né? Que surgiu esse atendimento. Tá? O resumo seria, sim, temos uma vaga na garagem para carros, então o resumo, né? Do atendimento. E aqui ela está sugerindo nós adicionar no NDocs essa sugestão. Garagem, uma vaga para carros, que aparentemente não estava documentado. E aí aqui, gente, nós temos um botão aqui de ver conversa completa. Quando a gente clica aqui, nós podemos ver o atendimento que aconteceu. Né? Por que foi gerada essa sugestão? E aí a gente consegue ver aqui, né? Temos então aqui o usuário, que seria o hóspede, tá certo? Perguntando, tem micro-ondas? E aí nós temos aqui o agente IA, que é a nossa IA, falando, sim, o apartamento possui micro-ondas. E aí ele perguntou, e quantas vagas na garagem? Daí aqui ela não encontrou nada, tá certo? Não tinha documentado, então, as vagas da garagem, né? Ó, resumo do problema, hóspede perguntando sobre o número de vagas de garagem, informação sobre a quantidade de vagas não localizada. Então, o número de vagas não estava documentado, né? E foi o que o hóspede perguntou. Então, ela não conseguiu reter a conversa, tá? Com isso, o agente humano chegou aqui e falou, sim, tem uma vaga na garagem para carros. Então, agora, a nossa IA analisou essa conversa e está falando para nós, então, adicionarmos essa informação, que existe uma vaga para carros na garagem, tá certo? Aí, nesse caso aqui, eu acho que faz muito sentido a gente aprovar, né? Mas caso estivesse uma informação errada, nós poderíamos rejeitar essa sugestão, né? Mas eu não acho que é o caso. Então a gente vai clicar em aprovar, né? A gente vai clicar em aprovar. Aqui vai ter um título, que a gente pode deixar esse, não tem problema, né? Isso aqui é mais uma organização para depois, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós temos o conteúdo que vai estar sendo adicionado e temos aqui um campo de notas do revisor. O que seria notas do revisor, gente? Pensando em operações que podem ser maiores, né? Depende, cada empresa tem seu fluxo, né, gente? Então,
pensando em colocar uma pessoa na fila e uma pessoa para publicar, que seria a próxima que a gente vai explicar, nós fizemos uma nota interna, né? Caso sejam mais de uma pessoa operando o N-Learn, vocês poderiam colocar aqui, aprovada, pois tem sim uma vaga de garagem, né? Ou se você quiser, você poderia aumentar, né? Colocar em metros o espaço da garagem. E aí você está comunicando para outra pessoa que vai ver isso, certo? Né? Então aqui o nota do revisor seria mais ou menos isso, tá? Então aqui a gente aprova. Quando é aprovado, ela some da fila, né? Sumiu da fila. E ela vai para o publicar, gente. Ela desce aqui para o publicar. A gente pode acessar aqui na esquerda. E aí tem ela aqui, ó. Vagas na garagem. Tá vendo? Quando a gente clica no vagas na garagem, gente, aqui no publicar, vai ser uma tela totalmente diferente. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Aqui está falando para nós a propriedade que vai ser adicionada, né? O nome da propriedade. O capítulo no NDocs, né? Tá falando que é o capítulo, né? O anúncio, que é o ID do anúncio, né? O capítulo, né, gente? E aí aqui tem a página do destino. Gente, página do destino, a gente está sugerindo para vocês aonde vai ser colocado, tá? Não necessariamente vocês precisam concordar, porque cada empresa tem a sua política. Tem empresa que não gosta de falar quantas vagas de garagem tem para uma pessoa na cotação. Só gosta de pessoas que já têm fechado a reserva. Outras empresas gostam de falar na cotação, tá certo? Só falar tem garagem, né? Não quantas vagas tem. Então aqui a nossa IA está sugerindo que ficasse só para booked, né? Que seria um nível, né, da pessoa. O public, todo mundo tem acesso. O booked é só pessoas que fechou a reserva têm acesso, né? E o in-house seriam pessoas que já passou do tempo de check-in dela, né? Mas vocês podem ter total controle da situação. Então vamos pensar aqui que a minha empresa, a Newbyte, ela deixa para consultas, né, para cotações. Então eu vou clicar no public, tá certo? Você tem esse controle, tá bom? Não é porque a IA selecionou para vocês que vocês têm que seguir, tá bom? Isso é uma sugestão, mas cabe a vocês da operação de vocês decidir se é sensível ou não essa informação sendo colocada, tá certo? É só uma sugestão, mas tem muitas informações que dependem realmente das diretrizes de vocês, tá certo? Do atendimento de vocês, tá? Já aqui embaixo, né, replicar para outras propriedades é uma função, gente, que a gente colocou para que vocês não precisem redocumentar várias e várias vezes em outros imóveis, né? Como assim? Como que funciona isso? Se essa informação que eu gostaria de colocar, né, sobre uma vaga para carros, e eu lembrar, nossa, eu acho que eu tenho mais 5 imóveis que eu não documentei isso, eu viria aqui, o replicar, certo? Seleciono para replicar, e eu posso selecionar outras propriedades para entrar essa informação também, né? Então, se porventura, né, o NB02, o NB05, o 06 e o 03 também precisa ser documentado com essa informação, né? Não necessariamente precisa ser de vaga de garagem, né, gente? Podia ser qualquer informação aqui, tá? A gente pode replicar para eles também, tá? Que é o... Então, aqui, se for uma informação, né, que vocês veem que dá para colocar em outro imóvel, vocês podem usar a função de replicar, tá certo? E se for, nossa, isso aqui vale para todos os meus imóveis, essa sugestão. Temos aqui o botão selecionar todos, tá bom? Não precisa ficar clicando infinitamente, tá bom? Né? Mas caso não seja replicável, né, é só desse imóvel que eu falo, ó, só esse imóvel, né, o NB04, tem uma garagem. Então eu não vou usar o replicar, né? Eu vou desligar o replicado. E aí a gente chegou, então, no conteúdo a adicionar. Gente, então aqui a gente tem mais uma janela de preencher o que vai ser escrito no NDocs, né? Então a gente poderia vir aqui e aí naquela nota de revisor tinha lá, coloque em metros, né, o tamanho da garagem. Gente, eu não sou especialista de garagem, tá? Então eu não sei quantos metros, mas vamos fingir que tem 20 metros, 15 metros, 15 metros.
Então vamos lá. A garagem. Não, 15 metros é muita coisa, né? 4 metros. A garagem tem 4 metros de largura, né? Não sei. Me faltou um pouco de conhecimento de garagem agora, viu? Mas então aqui a gente está complementando o que a IA sugeriu, tá certo? E aí a gente tem esse botãozinho aqui embaixo, chamado Revisão IA. O que o Revisão IA vai fazer, gente? Ele vai pegar esse texto aqui e ele vai formatar ele para mim, porque eu acabei de colocar uma informação nova, né? Eu acabei de colocar uma informação nova. E ele vai mesclar com o que já existe, tá certo? A função de mesclar, deixa eu colocar no Booked para vocês verem, porque aqui, eu acho que também não tem nesse móvel, né? De mesclar. Não, tem aqui, ó. Tem aqui no Public, tem sim para mesclar. Então aqui a gente pode colocar, para vocês verem a função de mesclar, eu vou só mudar o número de vagas de garagem para demonstrar, tá certo? O que a mesclagem faz. Então a gente vai colocar 3 vagas para carros. Tá? Tem 4 metros para cada vaga. Né? Então aqui, quando a gente colocar o revisão de A, ele vai pegar esse texto que está no conteúdo a adicionar, certo? E ele vai ver o que já existe no NDocs de vocês, e ele vai fazer a formatação para vocês e vai mesclar essas informações. Que ele vai retirar as erradas, né? Vai atualizar para essas novas. Então vamos clicar aqui para a gente ver o que acontece. Quando a gente clicou aqui, ele pode demorar um pouco, tá, gente? Pode demorar, às vezes, uns 30 segundos, né? Depende de quanto texto está sendo adicionado, quanto texto já existe na página, porque aqui a gente está usando uma IA, tá certo? Para fazer esse serviço para vocês. Então aqui a gente espera aqui uns 20, 30 segundos e vai aparecer uma janelinha nova para nós quando estiver pronto. Olha só ela aqui. Então aqui, gente, a gente pode ver o que a IA vai retirar, né, do atual e o que ela vai colocar para nós. Então aqui ela está tirando aqui, caso o hóspede peça desconto, ofereça 10%, né, ela está tirando porque já vai colocar ali embaixo, que ela está reformatando para nós. E aí aqui, né, ela está mostrando para nós que ela está reformatando o texto, né, que o texto estava meio estranho aqui. Só que aqui ela está colocando para nós, então, ó, estacionamento, garagem, 3 vagas para carros. Cada vaga tem 4 metros de largura, né? E aí ela colocou para nós aqui, ó, e ela tirou, o imóvel tem apenas uma vaga de carro, tá certo? Ela está retirando, né, exatamente o que ela está atualizando, né, a informação. Então aqui ela reformatou tudo que tinha de um jeito, né, que ela acha que está melhor, né? Então ela tirou o sim, só colocou possível, né? Mas o importante é que ela tirou essa informação de uma vaga, porque agora a gente está falando de 3 vagas, tá certo? Então aqui, se a gente gostou, a gente vai colocar usar mesclado, e aí aqui vai aparecer para nós. Eu não sei por que tá acontecendo isso aqui. Eu imagino que seja meu navegador, gente. Peço um pouco de desculpa, mas aqui a gente consegue ver. Olha só. Aqui tá escrito. Ó, consegui abaixar. Olha lá, pronto. Aqui a gente tem aqui, ó, estacionamento, tá? Garagem, 3 vagas para carros. Cada vaga tem 4 metros de largura. Você vê que não foi assim que eu escrevi, né? Aqui eu escrevi, ó, a garagem tem 4 metros de largura para cada vaga. Então a nossa IA, ela já vai reescrever para você do melhor jeito, tá certo? Ela vai deixar bem organizado para vocês, tá? E aí, então, se a gente gostar, a gente colocaria mesclado pela IA e usaria aqui mesclado pela IA, que aí a gente já está selecionando o que a gente quer esse mesclado, né? O anexar simples, gente, é basicamente pegar essa informação e colocar no final, tá certo? Ó, tá aqui no final. Não usa IA, tá certo? A gente não usaria IA, a gente só colocaria essa informação no NDocs de vocês, tá? Então, o mesclado pela IA é o que a gente recomenda ser usado, tá certo? Mas se precisar do anexar simples, também poderia ser utilizado, tá? É uma opção de vocês. Clicando no mesclado pela IA, aqui em cima nós temos o botão de publicar, né? Aqui a gente já acabou o processo, tá? E a gente tem um publicar e o não publicar. Gente, não se preocupem
se vocês acham que clicou errado. Por quê? Porque quando eu clico em não publicar, aparece uma janela de confirmação. Tá certo? Não publicar, e bem grande, não publicar. Então aqui eu falo, opa, cliquei errado. Cancelo. E aí eu vou clicar no publicar, que também existe uma janela de confirmação. Tá certo, gente? Então aqui, ó, publicar na base de conhecimentos. E aqui tá falando para mim, publicar. Só um segundo. Eu vou abrir o Anidocs aqui para vocês. Para a gente dar uma olhada. O que vai acontecer. Então aqui eu vou clicar publicar. E aí aqui pode demorar alguns segundos. E agora está publicado no nosso Anidocs, que a gente pode conferir aqui, ó. Olha só. Quando a gente vem aqui no o nosso de demonstração da New Byte, né? E temos aqui, ó, há 10 segundos a New Byte atualizou informações para cotações. A gente pode clicar por aqui, ou a gente poderia pesquisar o ID do imóvel, tanto faz, tá certo? A gente teria o ID do imóvel ali no Andilearning mostrando qual que vai ser publicado. Mas aí aqui a gente vê, né? Então como ficou, tá? Então aqui a gente tem a parte do estacionamento que a gente tinha colocado, garagem 3 vagas para carros, cada vaga tem 4 metros de largura. Gente, relembrando para vocês, vocês têm o total controle sobre isso. Na verdade é uma vaga. Alguém aprovou errado. O que eu faço? Vocês vão vir aqui no Anidocs de vocês, clicariam em editar, e vocês editariam para uma vaga. Tá certo? Editamos para uma vaga. Acabou. Solucionamos. Tá certo? Óbvio, se transbordasse, né, a conversa e o atendente falasse que agora é uma vaga, faria uma outra sugestão para vocês aprovarem, tá bom? Mas, assim, o que a gente quer passar é o AnyLearn, ele é uma ferramenta para ajudar vocês, mas vocês a todo momento têm o total controle do que está sendo documentado. E quando é documentado, é simplesmente mudar no Anidocs que vocês retiram aquela informação ou atualizam aquela informação, tá certo? Não é porque aprovou no AnyLearn que nunca mais vai conseguir tirar aquela informação, tá? Realmente é só um processo para alimentar o Anidocs de vocês. No final das contas, o que vale para IA é o que está dentro do Anidocs, tá certo? Então, voltando aqui no AnyLearn, gente, né, a gente passou então pelo painel, né, agora está aqui, ó, aprovado 1, né, mudou para 1. Passamos pela fila, né, passamos pelo publicar, e esse aqui é o digamos que o processo do AnyLearn, né? Então você vai abrir o AnyLearn, vai ver aqui então aguardando sua revisão, clicou no aguardando a revisão, a gente vai cair nas sugestões, a gente vai clicar na sugestão que a gente quer avaliar, nós podemos ler, né, o resumo, podemos ver o conteúdo que está sendo sugerido. Caso vocês não concordem e falem, nossa, por que isso está sendo sugerido? Né, nós disponibilizamos a conversa completa, analisa a conversa completa, caso surja alguma dúvida, né, antes de aprovar. E aí, se vocês concordarem, vocês aprovam ou rejeitam, tá certo? Aprovado, vem para o publicar, clicou aqui no publicar, faz aquele processinho, vê se tem alguma coisa para adicionar a mais. Se não tiver o que adicionar, vê aqui, né, se vai ser no public, se vai ser no book, se vai ser no in-house, se dá para replicar para alguma propriedade. Tá tudo certo, usa o revisão IA e publica, tá? Então esse é o fluxo do AnyLearn. Vai na fila, aprova e publica, tá? Publicado, tá dentro do Anidocs de vocês. A IA aprendeu essa informação sobre esse imóvel específico. Gente, lembrando, imóvel específico. O AnyLearn não trabalha com informações gerais, tá certo? Aqui, então, a gente vai ter as conversas. Pode falar, Camila, à vontade. Oi, Felipe. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, estamos te ouvindo sim, Camila. Tudo bem? Então, deixa eu falar. A gente começou a usar a BI essa semana. Na segunda-feira à tarde, a gente começou a usar. A gente está se integrando ainda, a equipe e tudo mais. Certo. E o AnyLearn,
eu comecei a acessar ontem, tá? E aí hoje pela manhã chegou uma questão na fila sobre uma instrução de check-in que a gente havia enviado para a hóspede. A Nia entendeu que era uma instrução, trouxe para a gente para aprovar ou reprovar. Eu aprovei e naquele campo que dá para escrever, eu coloquei que só poderia ser enviada no dia do check-in da hóspede a partir das 3. Certo. E aí eu aprovei. Só que no publicar, ela aparece para mim como não foi possível resolver o caminho do N2. Eu acho que pode ser porque eu escrevi essa questão de só enviar no dia do check-in, ou pode ser uma outra coisa. Camila, nesse caso, você poderia me informar qual empresa de vocês? Que a gente pode dar uma olhada, tá? Isso aí Claro, pode ser... Tem algumas divergências, às vezes, que pode acontecer com o nome do capítulo, se às vezes não tá o mesmo, né? Mas a gente dá uma olhada sim, tá? Mas não é para acontecer isso aí, não. Tá? Estranho. Eu sou da Furter. Da curta temporada? Isso. Tá certo, Camila. Então eu vou anotar aqui e aí a gente te dá um retorno, tá bom? No próprio WhatsApp. A gente, depois da reunião, eu vou dar uma olhada, tá bom? Tá bom. Se você conseguir adiantar para mim, Camila, né, até o final da reunião, né, pode ser depois, tá? Não tem problema. Se você conseguir mandar para nós qual sugestão que deu esse problema, né, pelo menos o ID do imóvel ou o link, né, do AnyLearning, que você consegue copiar o link da sugestão. Se você conseguir mandar para nós já conseguimos, né, analisar mais rápido, tá? Mas pode ser depois da reunião, não tem pressa, tá? Uhum. Tá ótimo, obrigada. Tá. Bom, gente, então continuando aqui, a gente vai ter a parte de conversas, né? E conversa, gente, ela mostra para vocês o que nós estamos analisando, né? A gente pode clicar aqui numa conversa e tem aqui, ó, ver conversa completa, tá certo? E ele vai levar para nós aquela conversinha, né? Vai mostrar o usuário, vai mostrar a IA, né? Vai mostrar o agente humano conversando. Então, tudo aqui, o que a gente analisa de vocês está aqui dentro, tá? Tudo que é analisado, você vai encontrar aqui. Então, será que analisaram aquela conversa daquela reserva? Coloca o ID da reserva, você vai conseguir ver se foi analisado ou não. Né? Será que não surgiu uma pergunta? Porque aqui na conversa a gente consegue ver, né? Ó, não apreendível, né? Confiança alta, né? Que ela bota se ela está confiante no que ela está falando que é não apreendível. Então aqui, né, ele serve para vocês filtrarem algumas conversas que a gente vai entrar daqui a pouco, que tem outros filtros, que é muito legal, que dá para fazer na conversa, tá? Mas aqui, em geral, é só para ver as conversas mesmo, tá? Ver o que está acontecendo. E aí a gente vai entrar, então, no Insights. Gente, o Insights é uma função que nós só disponibilizamos para os planos elites ou promoções, né? Que imagino, Lucas, né? Que todos que estão atendendo aqui talvez tenha uma promoção, né, de Insights, né? Como que ficou planejado isso? Uhum, sim, todo mundo que está hoje aqui, a gente vai fornecer 2 meses de insights gratuitos, né? Mesmo se não são do nosso plano Elite, para vocês experimentarem ali um pouco como que funciona e tal. O Felipe ele vai explicar um pouco melhor como que é isso, mas acho que é o principal diferencial que a gente tem no nosso AnyLearning atualmente, né? Que é algo que realmente vai te dar uma visibilidade operacional muito grande, porque a gente tem toda a base de conhecimento de vocês, todas as conversas da IA, né? Então a gente consegue identificar e daí colocar nesse insights para vocês, por exemplo, tem muita gente reclamando que o imóvel está sujo, então vocês conseguem ver principais problemas que acontecem nos imóveis, vocês têm uma visão daí realmente operacional da empresa de vocês com base nas conversas, né, com os hóspedes ali pela nossa IA. Então acho que é algo bem interessante e atualmente é só para o nosso plano Elite, mas para todo mundo que está hoje aqui na reunião vendo, a gente vai disponibilizar 2 meses grátis daí de insights. Então, se vocês estão aqui, depois do que o Felipe falar, vocês gostarem, quiserem experimentar como funciona o Insights, podem nos enviar ali uma mensagem
pelo Unidesk mesmo, abrindo um ticket, e a gente pode ativar para vocês por 2 meses grátis para vocês experimentarem, caso não seja um plano Elite, né? Exatamente, gente. Então aqui a gente vai mostrar para vocês o Insights e eu imagino fortemente que vocês experimentando, né, os Insights, quem já não é plano Elite, vai ajudar muito na operação de vocês, tá? Então aqui o Insights, gente, vamos clicar nessa abazinha aqui, que vai nos levar então para uma aba bem complicada, ela tem muita informação. Então vamos com calma. Aqui então primeiro nós vamos poder escolher em qual período vai ser mostrado, né? Aqui na direita, gente, aqui em cima. Ó. Então aqui vem selecionado 30 dias, mas eu poderia escolher, né, da última semana, dos últimos 30 dias ou dos últimos 90 dias. Tá certo? A gente pode escolher esse período. E aí então a gente vai olhar, vamos olhar só o do último mês, né? O último mês. Então aqui a gente está falando que nesses últimos 30 dias, 40 conversas foram analisadas. Claro, gente, o fluxo de vocês vai ser muito maior, né, que o nosso de teste, mas aqui a gente já consegue pegar algumas informações muito importantes para a operação de vocês, né, não é para o atendimento. Aqui a gente pode ver, então, a principal categoria que está sendo ocorrido os problemas. Então aqui está falando que teve 18 ocorrências sobre a mente de imóvel, né? A gente já vai entrar daqui a pouco. Como que a gente pode ver o que são esses problemas? A gente tem uma porcentagem de hóspedes frustrados, né? Então, 45% do nosso atendimento está sendo de hóspede frustrado. Que a gente também pode ver o que são esses hóspedes frustrados. E 3 urgências imediatas, né? Que a IA, não, na verdade, não é nem a IA, né? É o nosso produto inteiro, né? Decidiu aqui que teve 3 urgências, né, de imediato. Então, aqui, vamos falar então sobre a distribuição por categoria primeiro, né? Então aqui tá falando que tem 18, né, de amenity, né? Ó, 18 problemas com amenities. E aí eu quero saber o que são esses problemas. O que tá acontecendo? Como assim 18 problemas com amenities? Então quando eu clico aqui, gente, né? Isso aqui é clicável. Ele vai me levar para a conversa de novo. Só que agora com um filtro de categoria amenity, tá? Então aqui vão ter conversas que foram analisadas e tem o problema amenity. Então aqui eu posso clicar e ver a conversa completa, tá? Então, o que está acontecendo? Que problema de ambiente que eu estou tendo nas minhas propriedades? E aí a gente tem aqui, ó, eu estou aqui na reserva e percebi que o ar-condicionado não está gelando. Estou com muito calor e não consigo relaxar. O que posso fazer? Né? Então, aqui, a IA não tinha uma informação sobre o ar-condicionado, né, de como ajudar o hóspede, então ela já transferiu. Bum, transferiu. Já aí chegou o humano, desculpa pela inconveniência com o ar-condicionado, né? Continuou o atendimento, tá? Que o técnico deve chegar. Então aqui eu consigo entender que nessa propriedade deu problema com o ar-condicionado, tá? E vocês conseguem fazer isso com todas as conversas que você analisado com essa tag de amenity, né? Então, ó, tô tendo um problema com a internet no apartamento, não tá conectando. Aí você fala, será que é realmente um problema com a internet? Né? Vou dar uma verificada, né? Vocês podem ver a saúde do imóvel de vocês, tá? E é isso que o Insight oferece, né? Ele oferece o que está acontecendo com a propriedade de vocês. Porque a gente não consegue, muitas vezes, ver o que realmente está acontecendo. O atendente, ele responde, mas talvez ele não registre para vocês, né? São muitos atendimentos. Não temos esse total controle, né? Principalmente com operações maiores. Então, aqui, o Insights, ele vai fazer esse trabalho para vocês, tá certo? Então aqui tem de manutenção, problema com manutenção. O que é esse problema com manutenção? A gente pode clicar aqui e vai ter as conversas, gente. Tá? A gente pode entrar em qualquer conversa e vai ter, né? Estou tendo problema com o aquecedor, não está funcionando, vi aqui que está frio, né? Então aqui, ó, aqui tá falando, ó, como cortesia, vou liberar um desconto de 20... Não, desculpa, a parte aqui, ó. Vou acionar a manutenção. Agora eles devem chegar em até 1 hora. Né? Falou, ó, sim, eles já estão a caminho e devem chegar em até 1 hora. Então aqui eu tive um problema de manutenção, né? Eu tive um problema com o aquecedor que me gerou manutenção. Então tudo isso aqui vai ser filtrado para vocês, gente, tá? Vocês vão ter total acesso com os sites, tá? Né? Complaints, que significa reclamação, né? Pedidos especiais. Pedidos especiais, gente, entrar mais cedo, sair mais tarde, né? Às vezes alterar a data, não, colocar um hóspede novo, tá? E aí aqui a gente vai ter na direita o sentimento do hóspede, né? Aqui a gente usa uma IA, né, para decidir se o hóspede é frustrado,
compreensivo, neutro, e nós podemos ver o que está acontecendo nesse atendimento. Por que o hóspede está frustrado? O que está acontecendo com o meu atendimento? Né? Quem que fez esse atendimento? Quem que não sei o que lá? Posso vir aqui. E a gente vai clicar em qualquer um aqui, né? Que veio com sentimento frustrado. Então, todas essas conversas aqui são consideradas sentimento frustrado. E aí a gente pode ver o que está acontecendo na conversa. Né? A cama do quarto não está confortável, eu não consegui dormir bem essa noite, tem como me ajudar? Né? Ah, sim, obrigado por me ajudar. Quando posso esperar um colchão? Então, o hóspede não foi resolvido ainda. Né? Então, a nossa IA classificou ele como frustrado, né? Porque, cara, olha que transtorno que está acontecendo com ele. Então aqui a gente pode ver se nosso atendimento está bom, né? Vamos ver, será que meus atendentes eles estão atendendo bem, né? Os hóspedes, por que eles estão frustrados, né? Vamos ver então aqui, vamos analisar o agente humano, né? Desculpa pela convivência com o ar-condicionado, estamos ajudando o técnico, né? Será, né, que ele respondeu de uma forma adequada? A gente tem um controle do insight, tá certo? Vocês têm esse total controle. Temos também os compreensivos, eu quero ver, poxa, e esses hóspedes compreensivos, né? Eu quero ver também esses atendimentos. Vocês têm total controle, gente. Tudo é clicável no Insights e vai fazer um filtro para vocês, tá certo? Já descendo um pouquinho mais, nós vamos ter então aqui os tópicos recorrentes que estão acontecendo. Então aqui, gente, o N-Learn ele é um produto nosso novo, tá? Ele deve ter aí seus 2 meses de lançamento. Então, nós sempre estamos refinando o nosso produto, né? Para algumas funções que, né, às vezes, falta um pouquinho a desejar. Uma dessas funções, às vezes, é que gera esse tópico repetido, né? O ar-condicionado não funciona, o ar-condicionado não gela. Nós sempre estamos refinando para tentar manter o mínimo de tópicos repetidos, né? Mas, às vezes, acontece porque é o jeito que o cliente fala, né? Às vezes o cliente fala não está funcionando, às vezes fala, mas é só o que não gela, né? Então acaba fazendo outros tópicos com o mesmo nome. Mas, ainda assim, traz relevante para nós, porque é quantidades. Então aqui, gente, a gente tem 4 de 40, 10% do meu atendimento é sobre ar-condicionado não funcionando. Eu falo, gente, o que está acontecendo? E aí eu posso ver isso aqui, exatamente como os outros. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar essas 4 conversas do ar-condicionado. Então aqui eu estou sabendo que o NB06 está com ar-condicionado horroroso. Eu preciso urgente trocar esse ar-condicionado. Tá certo? Então eu sei qual propriedade está dando problema agora. Né? E isso também reflete no de baixo aqui, que seria o saúde da propriedade. Tá? Então aqui está falando, gente, como é de teste, né? O NB06 é usado para muito, né? Então aqui está ele. Né? Só ele. Mas então aqui está falando para mim, ele vai falar quantos manutenção tem, quantos hóspedes frustrados teve, né? E o total de problemas. E quando a gente clica, a gente vai ter todas as conversas do NB06, tá certo? Aqui a gente consegue ver todas as conversas do NB06, que seria esse aqui, né? Seria esse ID, né? E a gente pode usar, né? Claro, né? Eu quero ver o problema de amenity daquela propriedade. Eu clicaria em problemas de amenity e eu poderia buscar um anúncio específico, tá? Então aqui eu estou com o filtro de amenity e o ID do anúncio, tá certo? Poderia ser o ID da reserva, poderia ser o nome do anúncio, tá? Não tem problema, tá bom? E aqui só vai me mostrar do NB06 com problemas de amenity, tá? Então é isso que o Insight ele oferece para vocês. Ele vai ver o que está acontecendo com a conversa de vocês, né, com o atendimento de vocês, e vai trazer um relato, como se fosse um relatório, né? Não é exatamente um relatório, mas ele te traz muitas informações, né, do que está acontecendo. Então, assim, às vezes tem um prédio de vocês, né, apartamentos específicos, que está tendo algum problema lá que vocês nem estão sabendo. Só que aí, com o Insight, vocês começam a perceber que está acontecendo e que precisa de uma atenção especial naquelas propriedades, né? Então, o Insight, ele realmente ele traz essa segurança para vocês, que vai ter mais alguém olhando a propriedade de vocês, né? Trazendo se realmente tem um problema ou não, tá certo? E aí, aqui por final do N-Learn, nós temos as análises, que são métricas, gente. Aqui são basicamente métricas do que está acontecendo com o N-Learn. Então aqui ele vai falar quantos artigos foram gerados, né?
quantos artigos foram gerados, que aqui no nosso de teste foi só 4, né? Quanto tempo foi economizado, considerando aí, então, 20 minutos para um humano documentar, né? Então, aqui está falando, olha, considerando que é 20 minutos, né? Foi economizado meia hora do seu tempo. A taxa de automação, então, mostra quantas conversas geraram uma sugestão, né? Então, se eu tenho 100 conversas, aqui só 8 conversas, quase 9 conversas me geraram uma sugestão, né? Então, de 100 conversas, 9 vão ter sugestão. Né? Isso aqui, quanto menor o número, quer dizer que está muito bem documentado o NDocs de vocês, né? No começo vai ser grande, mas a tendência é abaixar, tá certo? E aí o tempo médio para publicar seria quando essa sugestão foi gerada e quando ela foi publicada ou não. Se vocês rejeitam ela, né? Aí já conta a hora. Isso aqui é uma métrica para vocês saberem, né? Caso se vocês estão dando uma atenção para o Anylearn, se o Anylearn está largado, né? Se falam que estão olhando o Anylearn e não olham. Então aqui vocês têm essa métrica, tá certo? Para vocês saberem quanto tempo a sugestão ficou lá parada, esperando alguém aprovar ela, tá bom? Aprovar e publicar, né? Fazer o processo completo. E aí aqui vai ter umas métricas, né, gente? Então, tipo, olha, aqui falou que foi gerado 4, mas foi um só publicado, né? Foi umas métricas bem tranquilas, vocês vão entender. Elas são bem diretas, né? Então, quando vocês verem a operação de vocês, vai ficar até mais claro, né? Essas métricas. Mas aqui, enfim, é só para mostrar para vocês o que o Anylearn está trazendo de valor, né? Então, quantas sugestões ela está criando, quantas já foram publicadas, né? Então, a gente tem Anylearn aí que, né, já foi publicado 600 sugestões, né? Para você ver que falta, né, uma documentação e a gente está trazendo para vocês a documentação que está faltando. Tá? É, pode falar, Thiago. Boa noite, tudo bem? Felipe, esse Anylearn, ele já está avaliando as conversas que foram finalizadas desde o nosso início com a NewByte ou é daqui para frente depois da implantação? Não, Thiago, infelizmente, né, a gente não consegue pegar as mensagens retroativas, então vai ser só quando realmente ativar o Anylearn para frente. Tá, no caso eu recebi o login aqui, já acessei, ele já está em funcionamento, certo? Certo. Então tá, é daqui para frente. Então, no caso hoje, que foi enviado, de hoje para frente, que vai estar analisando todas as conversas e os dados. Exatamente, Thiago. E isso acontece porque o Anylearn, né, para ele funcionar, todos os nossos produtos têm que estar em ordem, né? A IaaS tem que estar funcional, né? O Anychat tem que estar funcional. Então tem uma série de processos para o Anylearn funcionar. Então a gente ativa ele por último, tá? Por isso que ele começa a gerar, talvez depois de alguns atendimentos que vocês já tiveram, né? Mas no momento que está ativado, fique tranquilo, vocês não têm que adicionar a conversa, ela vai automaticamente para cá, tá certo? Caso não esteja acontecendo, né? Se vocês olharem aqui, cliquei em conversa. No seu caso, Thiago, imagina que daqui, sei lá, 5 dias, você clicou aqui em conversa e não tem nenhuma conversa aqui. Você pode trazer isso para nós, que nós vamos analisar, né? Para ver o que aconteceu, se está realmente ativado, se faltou virar uma chavinha ali, né? No nosso sistema, tá bom? Já aproveita, Felipe, o meu tá tudo com erro aqui, tá? Tá certo. Não, tudo certo, Thiago. Então, qual que é a empresa de vocês, Thiago, para mim anotar aqui? É a Meet Housing. Pois então, Felipe Lucas. Sim. Eu já vou ver o teu caso também agora. Obrigado. A gente vai dar uma olhada ali, né? Porque caso esteja acontecendo, às vezes é um fiozinho que não tá ligado, né? Alguma coisa assim. A gente vai dar uma olhada para ver se tá tudo certo, tá, gente? Aconteceu algum... Gente, lembra? Aconteceu algum erro? Se vocês ficou com a pulga atrás da orelha, será que tá errado? Não custa abrir um ticket no Anydesk, a gente vai responder, mesmo que seja uma dúvida simples, a gente vai responder vocês, tá certo? Tá? Então, gente, vamos então continuar aqui o finalzinho do Anylearn, porque a gente parou bem no finalzinho, né? Foi bem no finalzinho, e aí a gente já entra no Anylytics, tá? Então aqui no Anylearn a gente estava nas análises, né? E aí lá embaixo, bem aqui embaixo, a gente vai ter isso aqui, ó, cobertura do conhecimento,
tá certo? Esse gráfico do meio é interno nosso, esquece ali, deixa abaixo. Tá? E aí aqui a gente vai ter, então, cobertura do conhecimento, tá? Então aqui ele está falando para mim que foram 5 publicadas, 2 neste período, que foi essa semana, né? 100% contra a semana passada, 2 categorias únicas e 4 anúncios cobertos, né? Foram 4 anúncios essas 5 sugestões que foram publicadas. Esse número só tende a crescer, tá, gente? Essa análise aqui, ela vai ficar mais e mais com detalhes, né, para vocês, né? Mais recheada, né? Então aqui a gente tem property amenities, né? Que seriam, então, os amenities da propriedade e regras da casa, tá certo? House rules, né? Regras da casa. E aí aqui a gente vai ter o crescimento cumulativo, né? Que vai ser um gráfico que vai mostrar para vocês, então, ó, aqui em janeiro a gente tinha 0 publicado, aqui depois a gente foi para 2, aqui depois a gente foi para 3, né? E aí aqui a gente já está em 5, né? No caso da operação de vocês, né? Vai ser muito maior, né? Então aqui vai chegar aqui a 100, 200, 300, uma hora no céu é o limite, né? Então aqui, com isso, nós não temos mais, digamos, nada a falar do Unilearn, né, gente? Aqui ficou o painel, ficou a fila, o publicar, né, os insights, né, que, lembrando, né, gente, quem não é Plano Elite, manda para nós um ticket no Ndesk falando, eu quero o insight, né, falaram para mim que ia ter 2 meses de graça, que nós vamos ativar o insight para vocês, tá bom? Que é uma função premium, né, do Unilearn. Tá? Alguém levantou a mão? Ou foi só quem encerrou ali? Acho que foi só quem encerrou ali, né? Acredito que foi quem encerrou. Só aproveitando, a gente já vai verificar o teu acesso também, Arthur, que colocou ali no chat, mas aproveitando já para falar também, para a Camila, a gente adicionou ali aquele imóvel, que o problema que aconteceu no teu Unilearn, Camila, foi que aquele imóvel específico ele não estava no Unidocs. A gente adicionou já todos os imóveis que estavam faltando, e a gente adicionou também aqui, então, uma verificação para todo novo imóvel que tu adicionar na Stace, ele também for adicionado automaticamente no Unidocs, que é o que a gente tem para todo mundo aqui. Então, já pode tentar de novo ali no Unilearn. Eu também já entrei no teu Unilearn e vi que já saiu aquele aviso de erro, né? Então, pode já seguir o uso normalmente. E para ti, Thiago, eu já estou verificando também o que está acontecendo ali, daí a gente já está corrigindo. Lucas, pode falar. Desculpa te interromper, acessei aqui e saiu mesmo o erro. Obrigada. Tá, legal, de nada. Pode continuar, Felipe. Certo, não, uma salva de palmas aí pro Lucas, né? Sempre resolvendo o problema do pessoal. Mas então vamos então pro Analytics, né? E, gente, o Analytics, eles são estatísticas, né, sobre as conversas que as nossas IAs estão fazendo, né? Então, como que a gente acessa o Analytics? Vocês podem acessar direto do NChat de vocês, tá certo? A gente vai acessar aqui, né, como se fosse, ó, todas as conversas, tem as não atribuídas, tem todas. E aí aqui na esquerda, em aplicativos, nós temos aqui, ó, Analytics, tá certo? Clicando aqui, vai abrir essa página nova para nós. Pode demorar um pouquinho, tá, para carregar. E aí aqui a gente vai ter algumas informações, gente. A primeira informação que é relevante é a gente escolher o período que a gente quer ser analisado, né? Então a gente escolhe o mês aqui. Quero ver de abril, quero ver de março, quero ver de fevereiro, quero ver de janeiro, ou quero ver o mês atual, né? Então aqui a gente vai pegar então o maio, né? Que é o nosso mês atual, né? Vai regerar as métricas, né? Já estava na tela, né? E aí aqui então tá falando a nossa de teste, né? Tá falando que teve 17.489 conversas. Tá mostrando que 29% comparado com o mês passado, né? Então a média diária de conversa tá falando que é 647 conversas, né? Tá com menos 234 por dia, né, do mês passado. E quantas interações processadas, né? Foram 28 mil, né? Quantas ao total, né, foram processadas? Parando com 46,9%, né, do ano passado. Aqui a gente vai ter o nosso plano, né? Quanto que foi consumido do nosso plano, né? Então aqui está falando que a gente já estourou o nosso limite, né? O nosso limite era 15 mil e já está em 17.489, né? Então a gente tem 2.489 que passou do nosso plano atual, tá? Temos o volume por agente de IA
Então aqui tá falando cara, a IA de suporte está fazendo muito mais conversa. A IA de consulta, que é a consulta do Airbnb. Quando alguém entra lá dentro do Airbnb, seleciona um imóvel de vocês, e aí pergunta sobre aquele imóvel específico, a gente considera que é uma consulta, tá bom? Então a gente tem aqui a IA de consulta, e aí a gente tem a IA de cotações, que é aquela que é do WhatsApp, né? Que mostra 3 imóveis, né? Manda o link do site direto de vocês, tá certo? E isso a gente considera uma cotação, tá bom? E aí aqui a gente vai ter um gráfico de evolução de conversa, né? Então aqui tá falando que, né, no dia 10 tinha tantas conversas, aí aqui bombou por algum motivo, teve muita conversa, né, no dia 11. Que vocês têm só um gráficozinho para mostrar quantas conversas está acontecendo por dia, né? E aí então a gente pode ver então aqui por agente, né? A gente pode analisar as informações por categoria, né? Porque nós temos 3 categorias, temos a de suporte, a de consulta e a de cotações, né? Clicando em por agente, nós vamos para essa telinha nova aqui, e então a gente tem que escolher qual categoria a gente quer analisar, né? Então a gente vai escolher aqui e vamos clicar na de suporte, que é a primeira opção aqui que está aparecendo para nós. Clicando na de suporte, nós podemos colocar o período que nós podemos analisar, né? Então aqui a gente pode ver um período de dia, se eu quero ver um dia só, se eu quero ver uma semana específica, ou se eu quero ver um mês inteiro, né? O último 30 dias, o mês atual, o mês passado, tá? Os últimos 7 dias. A gente tem essa liberdade de escolher esse período, tá bom, né? Se eu quisesse ver aqui, ó, né, 3 dias, eu poderia colocar só 3 dias, tá bom? Então aqui a gente vai ter algumas métricas, gente. Quais métricas nós temos então? Aqui a gente vai ter o total de conversas da IA de suporte, né? Então teve 12.376 conversas. A taxa de retenção foi 66%. O que é a taxa de retenção? Gente, a taxa de retenção significa que dessas 12 mil conversas, 66% a IA conseguiu resolver sozinha, tá certo? Ela não precisou passar para o atendimento de vocês. Dessas 12 mil conversas, só 33% está sendo atendida por vocês, tá? Aqui a gente vai ter uma média de conversa, média de mensagem por conversa. Então aqui está falando que a média é 1,6 mensagens da IA por conversa, né? Isso pode variar, né, de acordo com o atendimento de vocês, tá bom? Mas aqui então tá falando que cada conversa dessas 12 mil conversas, no mínimo 1,6 mensagens a IA envia para o hóspede. Tá? E aí a gente vai ter então esses 2 campos, que é o total de avaliações e a nota média. Que, gente, nós temos um sistema de notas, né, que no final do atendimento da nossa IA de suporte, o hóspede ele pode dar uma nota de 0 a 5, né, avaliando aquele atendimento. Né? Então aqui só teve 30 avaliações, né? Não teve tantas avaliações, muitos hóspedes nem avaliam, né? Mas dessas 30, a nota média foi 4,6 de 5, uma nota super alta para só 30 avaliações, né? De 30 avaliações, quase ficar média 5, é porque quase todo mundo deu 5, né? Tá? E aí, então, a gente vai ter, então, aqui um gráfico mostrando taxas de retenção. Lembrando, retenção é o que a IA conseguiu resolver sozinha, tá certo? Então aqui a gente vai ter então retidos, né? Então aqui está mostrando que 38% foi retido. O transbordado, né? 33% foi transbordado para vocês, né? Que precisou de um humano para atender. E aí a gente tem uma categoria chamada interações passivas, né? Que são uma categoria que nós usamos, que nós pretendemos usar mais para frente, né? Começar a fazer uma categoria diferente, né? E aqui vocês têm total controle, como no AnyLearn, de ver quais dessas conversas foram retidas, né? Clicando aqui, vai gerar as conversas para vocês olharem direto no AnyChat, tá certo? De vocês. Vocês conseguem ver qual foi o hóspede, qual foi o ID da reserva, né? O ID do imóvel. E ali vocês conseguem achar as conversas, tá certo? Já aqui por retenção de canal, nós podemos ver então que no WhatsApp ela está funcionando 60%. Né?
E nos outros canais, ela reter 66%. Então, quer dizer que nos outros canais, Airbnb, Booking, Expedia, né? Ela está retendo até um pouquinho mais, ela está sendo mais eficiente. Então, assim, nesse caso aqui, de 60% para 66%, eles estão bem parecidos. Mas caso fosse discrepante, talvez precisa dar uma olhada, né? O que está acontecendo, né? Por que no WhatsApp está retendo menos, né? Nesse caso aqui, está bem distribuído, não tem que se preocupar, né? Mas caso for 60% do WhatsApp e nos OTAs está 30%, por que está 30%, né? E aí você poderia clicar aqui para analisar também o que está acontecendo. Tá bom? Já aqui, a gente vai ter os tópicos que são transbordados para vocês, né? Que seria uma parte para vocês verem o que pode ser tratado, né? O que realmente é relevante, né? A gente talvez documentar, né? Acesso a check-in. Poxa, eu estou tendo muito problema com acesso. Quais problemas são esses? Vocês poderiam vir aqui e ver as conversas, tá certo? Que está tendo esse problema. Para ver se precisa ser feita uma documentação ou não, né? Mas, geralmente, o conjunto, né, do N-Lyrics com o N-Learn, né? O N-Learn já vai fazer esse papel. Né? Então, aqui a gente tem Early Check-in, alteração de datas. Então, aqui você vê que são tópicos. Por que a gente traz esses tópicos para vocês, gente? Porque a gente consegue ver que o que não está sendo retido é porque realmente a IA não consegue. Né? Como é que a IA vai aprovar um early check-in? Como é que a IA vai fazer uma alteração de datas? Né? Alteração de hóspede. Então aqui a gente consegue ver que realmente os tópicos que estão sendo transbordados para nós realmente precisa de um humano aqui. Né? Realmente está precisando de um humano. Então é por isso que é muito bom a gente ter esses tópicos transbordados. Já os retidos, a gente consegue ver então o que está sendo retido. Então aqui está falando que ó, acesso antecipado a informações é bem retido. Então tá bem documentado. O problema, então, que aqui que foi transbordado é que realmente não tinha o que fazer. Às vezes era uma casa que precisava de um anfitrião, né, passar uma informação. Então aqui a gente sabe se a IA está funcionando ou não. Então aqui, ó, acesso e check-in, ela está retendo bem. Né? Comodidades do imóvel, está retendo ótimo. Early check-in. E a gente tem uma categoria de outros, porque né, se a gente fosse documentar todos os tópicos, ficaria infinitos tópicos. Né? Então a gente considera uma categoria de outros que você pode acessar clicando aqui e vendo, tá bom? As conversas. Aí aqui, então, a gente vai ter algumas métricas, né? Do atendimento. Então, aqui a gente tem o tempo da IA com o hóspede. Então, em média, a de suporte, o hóspede às vezes manda uma mensagem, vai, né, larga o celular, aí depois ele pega. Então, aqui a gente está falando que a gente tem uma média de 1 hora, tá? Da IA conversando com os hóspedes, né? Falando ali, trocando ideia, passa 10 minutos, ele manda uma outra mensagem, passa mais 15 minutos, manda uma outra mensagem. Então deu 1 hora de atendimento. E já o agente humano, ele demora 4 horas para resolver a conversa. Então aqui foi mostrado que quando transfere para o atendimento humano, ele é 4 vezes mais lento, tá? De atender a demanda do hóspede. Porque é muita demanda, né? Às vezes tem poucos atendentes, às vezes o atendente está atendendo o outro. A IA não, a IA ela consegue atender 10, 20, 50, 100 ao mesmo tempo, né? Então, por isso ela é mais rápida. E aí aqui a gente tem, então, o tempo de atendimento quando existe a IA transferindo para o atendente. Então, aqui a gente vê que a IA em 1 minuto transferiu para o atendente e demorou 4 horas e meia para ser feita, né, essa média aí de mensagens de atendimento. Então dá uma demorada, né? Não ter uma IA, né, para atender. E aqui a gente vai ter a distribuição de nota, né, gente? Lá, lembra lá em cima, aquela notinha lá que teve 30 avaliações? Aqui a gente consegue ver, então, quais avaliações, né? A gente teve né, 60% deu 5 e 40% deu 4, tá bom? Né? A gente pode ver quantas foram, né, avaliadas. Aqui a gente vai ter, então, os tópicos que foram menos avaliados, né? Quando alguém avaliou, né? Quando a gente deu uma nota para a IA, eu dei 4 para a IA. Que tópico que foi esse 4? Então tem aqui, saída e checkout, acesso ao check-in, tá? Então a gente tem esse controle também, né, do atendimento. Então, por exemplo, se alguém tivesse dado 1, né, de nota de atendimento, estaria aqui, saída e checkout. Então fala, poxa vida, aí a minha IA na saída e checkout está gerando nota 1. Alguma coisa está acontecendo. Eu preciso verificar o que está acontecendo.
né? Pode ser que eu tenha que documentar alguma coisa no NDocs, né? Mudar o jeito, mudar alguma coisa na Stays, né? No Channel Manager em si, né? Na Ayrton. E aí aqui no final a gente vai ter evolução da conversa, né? A gente vai ter quantas conversas por dia, só um gráfico mostrando para vocês quantas conversas está acontecendo no seu dia a dia, tá? E aí então a gente pode ir para o próximo, né? A gente está vendo só de suporte. Agora a gente vai para cotações, que é aquela cotações lá no WhatsApp que manda, né, três propriedades, né, para o hóspede e o link direto de vocês da reserva. Então aqui a gente está falando total de conversas. Nós tivemos 2.850 conversas e a total de cotações. O que é a diferença? Aqui está dizendo para mim que de 2.800 conversas, 2.100 geraram pelo menos um link de cotação para o hóspede, tá certo? Ela fez uma busca, né? Ela fez a busca para o hóspede, tá certo? 2.100 vezes, de 2.800 conversas. 700, então quer dizer que 700 desistiu, né? Não conseguiu concluir o processo, mas 2.100 conseguiu passar, né? A data de check-in, data de check-out, número de hóspede e uma localização, tá bom? Aqui a gente vai ter, então, médias mensagens por conversa, né? Falando que, né, a média ali é quase duas, né, conversas, né, 2 mensagens. Médias de cotação por atendimento, né? Então aqui está mostrando que o hóspede 1,3, né, de média, que ele muda a cotação. Por exemplo, se eu faço uma cotação do dia 20 ao dia 25, isso é uma cotação. Se eu pedir quero ver mais, ainda continua uma cotação. Mas se eu falar, agora eu quero com piscina, ou eu mudar a data do check-in, aí vira uma segunda cotação. Entendeu? Então aqui está falando que a média é a cada 1,3 pessoas, elas vão fazer mais que uma cotação. Tá certo? E aqui tem a média de página por cotação. Então aqui está falando que a cada 1,2 pessoas, ela pede para virar a página. Ele quero ver mais, né? Que às vezes a nossa EA, ela vai achar 10 propriedades, 50 propriedades na data selecionada, só que ela mostra de 3 em 3 e fala, se você quiser ver mais, né, eu posso te mostrar o resto das propriedades. Aí o hóspede fala, quero ver mais, por favor, sim, claro. E aí ela muda a página, e aí aqui está a métrica das páginas mudadas, tá certo? E aí então a gente vai ter uma duração média da estadia. Então, quantos dias os nossos hóspedes estão alugando, né? Então a média é 4,5 dias as estadias, tá certo? Né? Então tá mostrando que as mais procuradas aí estão em 4 a 5 dias de estadia. A antecedência média é 39 dias, ou seja, tá mostrando que os hóspedes procuram as estadias de vocês 39 dias antes deles alugarem, né? Deles realmente entrarem na estadia. Então, 1 mês e meio ali de antecedência, geralmente é o período que eles vão alugar. E aqui tem o orçamento médio do cliente, que é uma opção que a nossa IA tem, né? Só que ela não é obrigatória, né? Então, às vezes o hóspede ele fala, olha, eu queria um imóvel até R$2.000. A nossa IA consegue filtrar só imóveis que no período de dias que ele colocou seria até R$2.000. Então aqui está falando que quando é relevante o orçamento, o médio é esse aqui, tá? Ele dá 1.890 de orçamento para o cliente, tá certo? E aí aqui então a gente vai ter um gráfico de taxa de cotações realizadas. Então aqui está falando para mim que 46%, né, das minhas cotações, ela pelo menos enviou um link para o hóspede. E aqui ela está falando que 53% ela não enviou nenhum link para o hóspede, tá certo? E aí aqui a gente mostra que 73% das conversas existe um resultado para o hóspede, né? Ele fez... O que é um resultado, gente? É eu falar, quero do dia 10 ao 15 de junho. E aí ela falou, opa, tem propriedade disponível para você. Mostrou o resultado. E aqui está falando que 26% das vezes o hóspede não tem resultado. Eu falei, então, quero do dia 15 ao dia 20 de junho. E ela falou, não tem nenhuma propriedade disponível nesse período que você selecionou, tá certo? Então aqui a gente consegue ver, né, como que tá nossas conversas. Então quer dizer que de 70% das vezes que alguém passou umas datas para IA, ela voltou com o resultado disponível para eles,
tá certo? E aí a gente vai ter os imóveis mais cotados, né? Mostra então aqui os IDs dos imóveis para vocês saberem quais que estão bombando, né? Quais que talvez vocês devem, né, dar uma atenção a mais, né? Tem esse tipo de, né, de gráfico. Temos aqui então as cidades mais cotadas, né? Nossa, então o meu público aqui gosta muito de Anitápolis, gosta muito, né, de outra cidade, né? Temos aqui. E também temos a quantidade de hóspedes, né? Então aqui está falando para nós que a maioria é feito para 2 hóspedes. Olha só, então a maior procura é casal, né? Já depois já vem 3 hóspedes, 4 hóspedes, e é menos cotado para 1 hóspede do que para 4 hóspedes. Né? Então aqui a gente tem o total controle, né, do que está acontecendo, né, do que está sendo cotado, tá? Para vocês terem ideias no futuro, né? Para, olha, eu vou investir mais então em casas com 2 hóspedes, né? Para minha operação faz mais sentido, é o que está me gerando mais lucro. Ah, eu vou em tal cidade, está me gerando mais lucro nessa cidade, né? O Analytics, ele traz isso para vocês, gente. É mais uma ferramenta para vocês ampliarem as operações de vocês, tá certo? Para vocês terem uma visão se está dando certo, certo? Se realmente está tendo resultado. Será que eu estou na cidade certa? Será que aquele imóvel que eu quero colocar agora na minha operação faz sentido? O Analytics está aí para ajudar. O Anylearn está aí para ajudar, certo? Então aqui está tudo mostrando para vocês como que vocês podem melhorar, né, e crescer a operação de vocês, tá? Aqui a gente vai ter os amenities mais pedidos. Então aqui mostra quais amenities que os hóspedes geralmente procuram, né? Porque nem é todo mundo que fala, ah, eu quero com banheira de hidromassagem. Não, quase ninguém fala, né? Geralmente eles só passam check-in, check-out, número de hóspede e taranã, né? A maioria não pede amenity, né? Então aqui a gente não tem tantos atendimentos. Pode ver, só 19 pediram banheira de hidromassagem e é o nosso top 1 de 2.000 conversas, tá certo? Então geralmente os hóspedes não pedem tanto amenity, tá? Isso é normal, né? Geralmente eles pedem depois, né? Eles acham uma propriedade e perguntam: ah, tem piscina? Aí sim, né? Ela fala se tem piscina ou não. Mas na busca principal, geralmente eles não pedem amenities. Tá certo? E aqui a gente vai ter, então, um tempo médio de atendimento. Aqui na IA, como o hóspede está muito entretido, né? Diferente do de suporte, que ele vai, reclamei aqui, joguei meu celular lá fora. Não, aqui ele está prestando atenção. Aqui ele, quero reservar, recebeu, bota a data, recebeu o resultado, aí pergunta. Então aqui o atendimento é 5 minutos, a média, com a IA, tá certo? É muito rápido, é muito, né? Recebe, responde. Então é 5 minutos de atendimento, a gente tem uma cotação fechada, finalizada. Não que o hóspede fechou com vocês, mas a gente finalizou a conversa, né? Ela foi completada. Já quando vai no agente humano, demora em média 6 horas para eles conseguirem completar essa cotação. Por quê? Porque vai transferir para o agente humano, aí o agente humano tem que perguntar a data de check-in, a data de check-out, aí o hóspede foi tomar banho, demorou 1 hora para voltar. Aí ele falou, eu quero essas datas. Aí ele não falou o número de hóspede. Daí o atendente tem que falar, não, mas eu preciso do número de hóspede. Né? Aí ele foi comer enquanto isso, porque o atendente demorou meia hora para responder. Então ele já não está mais ali no celular. Então o agente humano, ele demora muito para fazer uma cotação. Porque além de ter todas as informações, ele vai ter que ir lá no site, vai ter que procurar quais propriedades faz sentido mandar para o hóspede, vai mandar essas propriedades, tem que montar o link, tem que montar o template, tem um monte de coisa, né, gente, no atendimento que é difícil. Então, o humano demora muito para fazer uma cotação. Já a nossa IA demora 5 minutos. Em média, né, isso aqui é uma média, gente. Isso aqui vai ter cotação que vai durar 1 minuto, vai ter cotação que vai durar 4, 6, 8, mas em média 5 minutos uma cotação. Tá? E aí aqui a gente vai ter, então, um gráfico muito importante, que é aqui, ó, conversas. Aqui tá falando que teve 115 conversas, e dessas 115 conversas, 68 tiveram um link de cotação enviado, tá certo? Então, a gente vê o aproveitamento das conversas aqui, né? O azul sempre vai ser maior, tá, gente? Né? Porque o azul é todas. Mas aqui a gente pode ver, então, que tá bem eficiente, né? Se de 67 conversas, 37 conseguiu achar pelo menos um link enviado para o hóspede, né? Então eu estou conseguindo, né? E lembrando,
é bom relembrar, tá? A nossa IA de cotações, ela sempre transborda para o atendimento humano de vocês. Não importa se o hóspede fechou a reserva, não importa se ele não fechou a reserva, se ele só falou um oi e sumiu, a gente sempre transfere para vocês cotações, tá certo? Para vocês terem a segurança de que aquele hóspede foi atendido, né, pela nossa IA, ou se precisa que vocês continuem o atendimento, né? Falar, olha, a gente viu que você cotou para o dia 15 ao dia 20 e não estava disponível, mas a gente agora tem aqui uma promoção, sabe? Vocês conseguem esse gatilho, né, para vocês continuarem esse atendimento, tá bom? Então, por isso que nós sempre vamos transferir para vocês no final da conversa, tipo, de uma cotação, para vocês pelo menos verificar se foi atendido o cliente de vocês, tá bom? E aí aqui por último, né, mas não menos importante, nós temos a de consulta, tá? A de consulta, relembrar, né? A de consulta quer dizer que lá do Airbnb, o hóspede de vocês entra no imóvel específico e pergunta sobre aquele imóvel específico, tá? Isso é o que a gente considera uma consulta. E aqui, então, a gente está falando que de 5.900 conversas, 75% retidas. Gente, isso é um número muito absurdo. Imagina o quanto de peso está sendo aliviado para vocês, tá? É muita conversa que é retida pela IA. E aí aqui a gente tem a média de mensagem por conversa, né? E aí tem a taxa de retenção. Então aqui a gente tem 68% retido, né? 23% transbordado e 8% que são interações passivas. O que é interação passiva? Vocês podem clicar aqui e verificar o que aconteceu, mas se eu tenho que te dar uma breve explicação, são aqueles hóspedes que só falam olá. Daí a IA fala, olá, como posso te ajudar? E ele não fala mais nada. E isso a gente considera uma interação passiva, para mostrar para vocês quantas conversas realmente está sendo relevante para o atendimento de vocês, né? Será que a IA só está atendendo gente que só fala um olá e desiste, né? Quantas pessoas estão desistindo de conversar com a IA? Então aqui a gente mostra que 8% só ou desistiu, ou às vezes mandou um obrigado. Né? Não quer dizer que ela desistiu, não quer dizer que 8% desistiu. Por isso que tem que ser analisado conversa por conversa. Mas aqui a gente está mostrando para vocês que pelo menos 68% das conversas estão sendo retidas e não é interação passiva, tá bom? É isso que interação passiva traz essa segurança para vocês, tá? Por isso que tem essa categoria de interação passiva. Já aqui a gente tem o tempo médio de atendimento, né? Eu acho que eu já expliquei 2 vezes, acho que vocês já pegaram, né? Como que funciona, né? Então aqui está falando que é 36 minutos, né? Já o humano é 3 horas e 15, e o humano com a IA é 3 horas e 18 minutos, né? Cresce ali 3 minutinhos que a IA tinha, né? Antes de transbordar. E aí a gente vai ter os tópicos, né? Então aqui, ó, financeiro é o tópico que mais transfere para vocês, que a IA não tem o que fazer, né? Financeiro, na consulta do Airbnb, se o cara quer negociar, não tem o que fazer, né? Acesso antecipado, então ele quer um early check-in, ele quer saber, ele quer contratar o early check-in, a IA também não consegue fazer nada, né? Outros, né? O que é o outros? Clica e vocês podem ver. Mas aí são vários tópicos, né? Como eu disse, se a gente listasse todos os tópicos, seria uma lista infinita, né? Não daria certo. Então a gente tem uma categoria de outros, né? Para tópicos que saem muito do escopo, né? Geralmente. E comodidades do imóvel e o early check-in. E aí os tópicos retidos a gente vai ter igual também aqui, né? Igual de suporte. Então tá falando aqui, ó, sobre o imóvel, comodidade de imóvel, que é o mais importante da consulta, né, gente? Comodidade de imóvel é a consulta. Então aqui tá retendo muito bem a comodidade de imóvel, né? A localizações e arredores, né? Nossa, tem uma praia perto, tem um mercado, tem uma padaria. Então aqui ela tá sabendo reter também legal. Quer dizer que eu tô documentando isso legal, né, na minha empresa. Né? Sobre o early check-in, ela tá explicando o early check-in bem, né? Então aqui está mostrando que a instrução de early check-in que a gente está fazendo está funcionando, né? Aí os tópicos outros que teriam que ser analisados, né, ali por dentro. E de estacionamento também ela está respondendo super bem. E aí aqui a gente vai ter a evolução das conversas, como todas as nossas outras mostram, para vocês terem um controle, né, do que está acontecendo. Então aqui, né, a gente volta para a visão geral, né, agora que a gente já sabe de tudo. E aqui agora tudo começa a fazer mais sentido, né? Então aqui a gente consegue ver que a de suporte ela atua muito mais do que a nossa de cotações do WhatsApp.
mas a de consulta também atua bem, né? Então aqui, gente, o Analytics, ele vai trazer tudo para vocês terem o controle do que está acontecendo na situação, para você não ficar às cegas, né? Cara, o que a IA está fazendo? Quantas conversas por dia ela está atendendo? Né? Ela está sendo eficiente? Né? O que está acontecendo? O que eu preciso melhorar? Né? Então tá tudo aqui no Analytics, gente. Tá? E o Lucas pode me corrigir, mas imagino que o Analytics é para todos os nossos clientes, né, Lucas? A gente não tem nenhuma restrição. Sim. Uhum. Inclusive, a gente, como é um produto novo, né, que a gente colocou, então talvez tenha relativamente novo, né, a gente colocou ele no ar perto do AnyLearn também, ali por janeiro, fevereiro, mais ou menos. Alguns clientes que entraram antes, talvez eles possam ainda não ter. A gente, na verdade, fez um mutirão para colocar em todos os clientes o Analytics. Então, se alguém não está visualizando o Analytics ali, não está encontrando ou realmente não tem, pode nos enviar uma mensagem ali pelo Anydesk, que daí a gente valida com vocês se realmente vocês não têm o Analytics, mas imagino que todos agora já têm. A gente fez um mutirão para colocar o Analytics em todo mundo ali. Então, se vocês não tiverem, podem nos enviar uma mensagem no Anydesk. Mas, a princípio, todo mundo pode ter, sim, qualquer plano. É isso aí, então, gente. Aqui, antes a gente abrir uma dúvida geral, né? Ficou alguma dúvida sobre o Analytics, né? Para a gente comentar. Ou a gente pode abrir para vocês se alguém tiver alguma dúvida geral, tá? Porque, por minha parte aqui, né? Acho que já está bem explicado, tá bom, gente? Se alguém também tiver alguma dúvida sobre NDocs, também a gente fica à disposição também. Exatamente, gente. Agora, então, a gente abre para vocês, né? Caso alguém queira trazer alguma dúvida geral, né? Sobre todos os nossos produtos da NewByte, né? A gente está basicamente à disposição aqui. Pode falar, Théo. Não está saindo som. Não estamos te ouvindo. Consegue me ouvir agora? Opa, agora consigo. Sim, Tudo bem? Tudo bom? Olha só, a gente começou a rodar com a NewByte agora depois do Dia das Mães. E eu até abri essa conversa no apoio do suporte no Anydesk, né? Hoje, aí uma pessoa me respondeu, mas a dúvida ainda continua. O que acontece? Eu me deparei hoje com uma situação assim, ó. Eu montei, quando a gente iniciou com a NewByte, a IA já começou a responder, eu ainda não tinha formatado os pacotes de Natal e Ano Novo. Eu ainda estava fazendo. Aí eu liberei os pacotes de Natal e Ano Novo nessa segunda-feira agora, dessa semana. O que acontece? Eu percebi que, por exemplo, o meu pacote de Ano Novo, ele tá na Stays com um pacote de 6 noites. E o de Natal com 5. Eu acabei até de fazer um teste agora com isso. Quem pede um pacote de 5 noites, 4, 3, ela responde que não tem. Essa data não está disponível, que já foi alugado tudo. É que, na verdade, o que eu comecei a perceber? É que na linha que fica em branco, na linha de 5 noites, na linha de 4 noites, na linha de 3 noites, ela não enxerga valor ali e automaticamente ou ela vai falar que não tem nada ou que não tem preço, né? Que já está tudo alugado. Ela fez umas 2, 3 respostas diferentes. Para um cliente, ela falou que já estava tudo esgotado, antes fosse, né? Ela falou que já que é uma data de grande procura e que já estava tudo esgotado. E para um outro cliente, ele pediu para mudar a data, né? Fazer ou um pouco dias próximos, ou mudar a região. Mas, na verdade, não é nada disso. É porque quando eu coloco um pacote que tenha 6 noites ou mais, ela encontra esse orçamento. Quando eu coloco que o pacote é com 5 noites ou com 4 noites, por exemplo, eu quero ir do dia 28 de dezembro a 2 de janeiro. É menos que 6 noites, ela não encontra nada. Assim para o Natal também. O pacote de Natal está com 5 noites. Se alguém pedir uma reserva, um exemplo, de 22 a 26, ela já fala que está tudo esgotado também. Então, eu não encontrei o que eu tenho que fazer
para ajustar essa informação. Porque na Stays, a gente vai lá na Stays, se eu pegar essa mesma data, de 28/2, de 28/1, menos noites, eu pego esse orçamento e vou embora. Mas ela não encontra. Nesse caso aqui, eu acho que o Lucas ele tem um pouco mais de propriedade para falar, né? Sobre a questão do mínimo de noites. Uhum. Basicamente, o que acontece é que a gente tem uma configuração na nossa IA que algumas pessoas elas não querem que a IA ela envie cotações que são menores do que o número mínimo de noites que tem na Stays, que lá na Stays a gente até observou o teu caso, eu olhei também o ticket que tu enviou, e eu vi que ali a pessoa ela fez uma cotação para 3 noites, né? Que tu enviou, e o número mínimo de noites para aquela data na Stays estava configurado 5 noites, né? Então, só que daí tem 2 casos. Tem alguns clientes nossos que eles não querem, quando é menor do que o número mínimo de noites que eu aceito, eles não querem que a pessoa possa fazer a compra ali, né? Não possa reservar para essas noites, porque é menor do que o número mínimo, e tem clientes que não. Então, por padrão, a maioria dos nossos que a gente vê, eles querem que não possa reservar caso o número mínimo de noites que eu coloquei na Stay seja menor do que que seja maior do que o que a pessoa queira, né? Então, basicamente, eu só quero que só pode reservar aqui no Natal se tu vier para 7 noites. Se tu não vem para 7 noites, nem pode reservar. Então, por padrão, se a pessoa ela pede 3 noites, e mesmo que tá vago, a pessoa não poderia reservar por conta disso ser 7 noites. Só que, o número mínimo, né? Só que a gente tem uma configuração que a gente consegue simplesmente ativar ou desativar aqui internamente para cada um de vocês. Então, a solução ali para o teu caso, realmente a gente só desativar. Porque eu não sei se também altera o preço automaticamente, né? Que a gente tem isso na Stays, para que alguns clientes fazem, por exemplo, aqui eu quero para que seja no mínimo 5 noites. Menos de 5 noites eu nem quero que possa. Mas se a pessoa ela coloca 3 noites, eu consigo aumentar o preço daí, né? Para compensar se ela não colocou o mínimo de noites. Mas só para explicar o teu caso específico, a gente consegue só alterar essa configuração, tá? É o que a gente vai fazer, inclusive, e daí a gente até testou sem a configuração e aí retornou os 73 imóveis do site também, porque aí ele desconsidera dessa questão do número mínimo. É que na minha configuração por noites na Stays, por exemplo, Lucas, se você me pede um orçamento aqui no WhatsApp, né? Quando eu respondia sem a IA, para 5 noites, eu envio o orçamento para 5 noites, ele vai dar o mesmo valor final, só que com o valor da diária maior, porque a Stays, o que ela pega? Ela pega o valor final do meu pacote de 6 noites e dilui para 5. Automaticamente a diária vai ficar mais cara. Sim, mas eu não deixo de enviar. Isso. Não, exatamente. Então, perfeito. É que tem esses 2 tipos só de perfil que a gente tem. Então, é basicamente isso aí que a gente vai alterar. A gente até agora, a gente já pode até, saindo da reunião, eu já vou atualizar a tua configuração. Na verdade, pode atualizar agora, já que é algo bem simples. E aí já vai funcionar. Pode até refazer os testes ali se tu quiser, que daí com certeza ele já vai enviar os vários imóveis. A gente fez aqui também o teste com essa configuração on e off, né? Então, se a gente desativa essa configuração do número de noites, ele barrar e ele só aumentar daí o preço por noite, né? Aí funciona também, que daí é o preço total do pacote, mesmo se é um número de noites menor. Então, acho que é exatamente isso, eu acho que tu precisa, né? Depois a ideia é até, não sei se tem como, né, complementando esse mesmo assunto, é a gente treinar a IA, assim como eu tenho treinamento aqui com as meninas, a gente oferece para o cliente que está pedindo 3 noites, olha, se você ficar mais dias, se você tiver essa disponibilidade, como se trata de um pacote, o valor não vai mudar, e a gente tem toda aquela conversa com o hóspede, né? Claro. Acredito que essa conversa a gente consegue até alterar pelo Nidox, né, Felipe? E orientando para acertar cada vez mais. Tipos de orientação. Sim, claro. É que essa questão específica não era nem, vamos dizer, algo assim, do NDocs da IA, sabe? Realmente é uma questão interna nossa da IA que a gente consegue ativar ou desativar esse bloqueio para o número mínimo de noites. Como o teu estava ativado, aí teve essa questão. Mas eu já acabei de desativar aqui. Então, os próximos que acontecerem isso de pacote, ele vai realmente enviar o valor do pacote todo, mesmo se for um número de noites menor ali do que o mínimo. Sim. Tá?
Aí Então, depois a gente vai corrigindo e vai moldando, né? isso a gente consegue melhorar o texto e tudo mais, né? Que vai sendo enviado Isso, também. é. Uhum. Mas Por esse erro exemplo, a gente dá preferência pelos pacotes maiores, né? Mas ele tá pedindo 3 noites. Só acontece muito o pessoal pedir para entrar, ainda mais quando vai chegando mais próximo da data. O pessoal querendo chegar dia 31 e no dia 2 já ir embora, porque o tempo que ele tem de férias é só aquilo ali mesmo. E às vezes, mais próximo, eu até consigo aqueles que já ficou sem alugar, e a gente aceita muita coisa, né? Vai liberando muita coisa, mas como está longe ainda, né? A gente tem até o argumento, olha, se você tiver disponibilidade de mais dias, né? Eu vejo para manter o mesmo valor para você, porque é um pacote. Então a gente tem toda essa conversa com o interessado. Beleza. Não sei se quer complementar, Felipe, que tu abriu o microfone. Não. Acho que ficou claro a situação, né? Ver, né, essa situação que você falou, até a gente pode ver, né, mandar no Unidesk, a gente vê certinho, caso por caso. Eu tenho um monte de ideias aqui que depois eu queria, assim, aos poucos, né? Porque para mim também é muita novidade, né? E aos poucos, assim, porque agora na baixa temporada a gente consegue raciocinar melhor. Claro. Porque na época do volume a gente nem pensa, né? A gente não consegue. Então a gente vai vendo a situação de vocês e fala, nossa, que legal, quero fazer para mim também, ou acrescenta alguma coisinha ali. Então, alguns insights a gente vai acrescentando aqui também. Então, eu já tenho uma listinha de coisinhas assim marcadas que eu gostaria que ela fizesse por nós, né? Que a IA fizesse por nós. É possível? Não sei, mas a gente vai conversando ao longo aí das semanas pela frente. Claro. Um passo de cada vez. Claro, Theo, né? Como a gente tinha falado anteriormente, né? Dúvidas vão ser respondidas, gente, né? Se for possível, a gente traz. Se não for possível, a gente explica por que não, né? Claro. E a gente mantém esse contato com vocês, tá? Tá bom. Muito obrigada, viu? Nada, viu, Theo? Pode nos enviar ali tickets sobre isso no Unidesk, sobre alguma ideia que tu quer validar se funciona ou não, ou se vê mais algum caso desse tipo. Esse tipo ali que tu nos enviou, que ela falou que não tem mais nenhum imóvel por conta do mínimo número de noites ali, não vai mais acontecer, porque a gente alterou já aqui a configuração, mas, por exemplo, gostaria de melhorar esse texto aqui, que ficasse de um jeito um pouco melhor, esse outro texto aqui da IA, ou que ela falasse de tal forma, ou alguma outra ideia que tu tem também, pode nos enviar ali no Unidesk. Eu já entrei até naquela parte da persona, né, pra gente moldar ela do meu estilo, né, porque eu fiquei na frente atendendo, eu e as meninas atendendo no WhatsApp, esse ano completa 16 anos do aluguel de temporada. Então, eu tenho até cliente que sabe quando sou eu que estou respondendo e quando é as meninas que estão respondendo. Já conhece todo o meu jeito, já sabe que eu tenho todo aquele carinho, né, com as pessoas. É uma situação que eu até deixei no Google, né, que meu medo maior era esse, de perder essa identidade. Então, tem muita coisa que a gente pode, né, incrementar e colocar e ir aprendendo com ela também, né, as melhorias. Claro, e a gente fica super à disposição para te ajudar nisso também. Então, se tu quer que a IA que ela não fique tão objetiva, ou que ela fique, seja um pouco mais gentil, algumas coisas nesse sentido que tu for percebendo, pode nos enviar também, que como a gente já está um pouco mais acostumado a mexer ali, principalmente no persona, é algo um pouco mais complexo. Eu entrei lá, mas eu não entendi nada, nem mexi, só olhei. Inclusive, estou com a abinha dela aqui aberta, olhando, coloquei no Google Tradutor para entender o que ela estava querendo passar, mas eu falei, não posso mexer em nada, porque tem muito ponto e vírgula aqui, se eu tirar alguma coisa, vai dar zebra. Não sei se quer explicar um pouco sobre isso, Link, porque o Persona é realmente uma coisa um pouco diferente, né? A gente acho que nem explicou isso na reunião do Enidocs, né? O Persona, que é algo realmente à parte, né? Não me recordo se eu cheguei a comentar, mas assim... Eu não encontrei nenhum material sobre o Persona, porque eu já fiz bastante vídeo de vocês no YouTube, né? Eu não vi nada falando sobre ele, por isso que eu não arrisquei também em ver nada. Geralmente o Persona a gente fala assim, olha, pede para nós, né? Explica o que você quer mexer, porque assim, a gente deixa aberto o Persona, Theo, porque nós temos operações, né, conosco, e tem o próprio time de TI deles, né? Então a gente deixa aberto, né? Caso o cliente fale, não, eu quero fazer o Persona, à vontade.
gente não vai... Eu quero fazer o persona. Não, mas assim, no caso, fazer sozinho, né? Mas a gente... Não. Não, a gente Não faz, é isso. nós temos total suporte para vocês sobre o Persona, né? Então, caso houver alguma dúvida, né? Será que dá para colocar isso no Persona? Será que não sei o que lá? Vocês podem trazer para nós e nós vamos analisar a situação. E se for possível, a gente vai implementar da melhor maneira para vocês. A minha sugestão, inclusive, é tu anotar em algum lugar tudo o que tu acha que a IA ali ela pode ser melhor na forma que ela fala as coisas, sabe? Não exatamente no conteúdo de ela sabe responder isso ou não, porque isso é realmente no NDocs ali normal, né? Digamos assim, na página do imóvel, se ela vai responder certo ou não. Mas a forma que ela fala ou o jeito que ela tá conversando ali com as pessoas, se identificando também, se alguém pergunta quem tu é, por exemplo, todas essas questões que é um pouco mais da IA mesmo, tu pode anotar para a gente e trazer no Ndesk. E daí a gente, se precisar, a gente pode fazer uma reunião também só para a gente configurar o Persona. E se for algo um pouco mais simples também, a gente consegue já fazer também, se tu nos enviar ali. Vai fazendo aos poucos, tá bom. Beleza. Bem tranquilo. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo espaço, né? Que foi grande o meu espaço. De nada, capaz. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida também de seu NDocs, do NLearn, do Analytics. Arthur, só para comentar também, que tu pediu o NLearn ali, eu vi que tua empresa ainda não tem o NLearn e eu já pedi aqui para o time, para eles adicionarem o NLearn para vocês amanhã de manhã. Aí ele vai te chamar ali no WhatsApp também, o pessoal, e vai te dar um acesso daí. Beleza? Aí vocês já vão ter o NLearn também funcionando a partir de amanhã de manhã. Pessoal, mas acredito que é isso. Acho que foi bem produtivo. Quer comentar algo sobre o NDocs, Arthur? Se quiser, podemos falar já sobre isso, se tiver algum ponto. Alô? Tá ouvindo? Tamo, sim. É algo que eu percebi da operação dela, tá? No NDocs aqui, a gente coloca a resposta sugerida, né? Então, a gente pode colocar mais de uma de acordo com a dificuldade que o hóspede esteja tendo. Eu peguei um caso real aqui. O que ele aconteceu? Em vez dele, sei lá, ele colocar uma ou duas respostas sugeridas, ele pegou todas e escreveu numa mensagem só. Ficou um texto enorme, assim. O hóspede continuou sem conseguir resolver. Por quê? Porque ele viu um texto enorme e não leu. Padrão do hóspede, né? Acho que todo mundo que trabalha com hospedagem aqui, alugando temporada, sabe que o hóspede vê um texto e não vai ler. Nesse caso, Arthur, eu vou pedir para você, na verdade, escrever uma só, tá? Uma resposta sugerida. E se for várias situações, né, você poderia quebrar. Isso, quebra. Então, vou dar um exemplo, por exemplo. Quando tem garagem, né? Quando há garagem disponível, aí eu faço uma resposta sugerida, né? Faço um contexto, taranã. Quando não há garagens, aí eu faço outra resposta sugerida, outro contexto, entendeu? Então, tipo, a gente consegue fazer do mesmo tópico várias vezes documentado, tá? Inclusive, qual que é o tópico, Arthur, que aconteceu essa questão? Só pra gente ter uma ideia. Foi no in-house aqui. Deixa eu ver qual foi o que eu coloquei aqui. Instruções para que eu coloquei de check-in. Instrução de check-in. Daí tu colocou no mesmo tópico mais uma resposta sugerida ali, no caso. Sim. Porque o que acontece? Existem várias situações. A gente tem prédios que, por exemplo, só tem portaria remota. Sim. Então, o hóspede ele tem enviado um acesso a ele via telefone, ele tem um link, ele precisa fazer um cadastro. Então, existem vários passos ali que tem que acontecer dentro que a gente tem que confirmar. Você fez o cadastro? Foi nesse link? Acessou? Às vezes a pessoa não lê, ela nem viu o link, nem fez o cadastro tentando entrar, não consegue porque simplesmente não fez o cadastro. Entendi. Sequencial, assim, né? Existe uma ordem e uma sequência. Aí, nesse caso, ela até colocou na sequência certa, só que ela mandou tudo. Então, tu fez o cadastro, tu tentou assim. Entendi. Ela colocou várias... ela colocou várias alternativas. Ela colocou, no caso, todas as alternativas que eu escrevi no NDocs, que seriam possíveis soluções para o problema dele. Se ele tivesse lido, com certeza ele teria resolvido. Mas aí fica um texto muito grande e a gente, por experiência assim, na prática, já viu que
colocar muita informação, a galera ignora. Com certeza. Porque chegou, não está conseguindo entrar e já está estressado. Uhum. Aí tem sempre um jogo de cintura ali que tem que ocorrer. Mas eu entendi. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer para quebrar esse tópico aqui. Isso é qualquer coisa, Arthur, né? Como parece ser um tópico meio complexo, né? Parece fazer uma ordem ali. Se você abrir um ticket no Ndesk, né? A gente pode ver com mais calma a situação, explica, né, qual regra que é, só o nome, bota o título só da regra, depois a gente dá uma olhada, né? Fala, tá no informações gerais, in-house, instrução de check-in, por exemplo. Né? Aí a gente analisa certinho para vocês e talvez se a gente tiver uma solução, a gente traz para você a solução. Tá? Eu mesmo posso falar, vou quebrar para você, vejo qual que é a melhor maneira, pelo menos, no mínimo te auxiliar, a gente vai conseguir. Como é algo mais complexo, assim, se até já quiser, na verdade, tu comentou que é nas instruções de acesso in-house, né? É nas informações gerais? Acho que se eu colocar aqui o link para você, você consegue chegar nele direto? Consigo. Sim, conseguimos. Mais fácil. Porque aí a gente já olha e aí a gente te manda uma resposta de amanhã já. Eu vou guiar até lá, meu amigo. Ah, tá. Não, perfeito. Porque aí são vários, né? São vários prédios, apartamentos e tal. Entendi. Esse daqui é de um dos apartamentos dele. Um, dois. Tá. Entendi. Daí. Uma pergunta, por exemplo, eu tenho várias coisas para a mesma. Vamos supor, eu tenho um condomínio que eu tenho, sei lá, 10 apartamentos. E aí o condomínio oferece, sei lá, café da manhã. Então, ou eu coloco essa informação na stage para que a IA leia todos, ou eu tenho que colocar, por exemplo, um valor. O valor eu tenho que colocar um por um. Não existe uma opção de eu colocar genérico, né? Para todos. No caso, para um grupo de imóvel a gente ainda não tem. Tá? Não tem, né? Não temos. É uma melhoria assim que nós temos mapeado, né? Mas é muito ainda de se pensar a estrutura que vai ser feita, né? Então a gente não tem uma data, né? A gente geralmente recomenda nesses casos, geralmente na Stays, quando é de um condomínio, por exemplo, é imóvel pai e filho, né? Ou imóvel clone. Sim, exato. Coloca lá. Daí coloca só no imóvel pai, que daí a gente já consegue puxar direto pela Stays. Aí só precisa escrever uma vez, sabe? Puxa direto pelo anúncio. Então, nesse caso do condomínio, aí é mais fácil tu colocar no imóvel pai mesmo, que aí para os filhos vai automático dentro da Stays. Que aí tu não precisa... porque tem sempre muita coisa, muita informação que ela é compartilhada para os demais. Aí tem, sei lá, 15 imóveis em um prédio, mais 10 no outro. Aí fica muito imóvel para você abrir um por um. Claro. Não, com certeza. Nesse caso aí, é melhor tu colocar no imóvel pai na Stays mesmo. Ah, não, massa. Mas beleza, já anotei aqui. Então, amanhã de manhã a gente já vai adicionar aqui o teu AnyLearn, te dar um acesso, e a gente vai verificar essa questão aqui também do que tu nos enviou ali. Acredito que a gente consegue fazer algo já aqui. E aí a gente apresenta, a gente te envia uma mensagem ali sobre o que a gente pensou em como fazer isso daqui para melhorar e ela tentar seguir mais um passo a passo, né? Caso a pessoa fale, por exemplo, não consegui isso aqui, daí ela explicar, né? Não mandar tudo ao mesmo tempo. Exato. Então, acho que a gente consegue fazer algo sim. Aí, amanhã a gente já te dá um retorno daí sobre isso, provavelmente. O que foi? Perdão. Não, tô dizendo, se vocês precisarem, eu mando até eu procuro a conversa que foi com o hóspede e mando para vocês terem Claro, ajudaria bastante, viu, Arthur? Pode ser sim, porque daí a gente pode fazer uma alteração daí diretamente no teu Unidocs e daí a gente já testa simulando a exata pergunta que o hóspede fez ali também para ver se funcionou. Perfeito. E aí, se vocês me falarem, faz nesse formato, aí eu replico para os demais. Tá, beleza. Hoje eu já repliquei para todos, né? Então eu já tive um refazer, mas aí beleza, de boa. Beleza. Os imóveis pais daí, né? Os que são todos iguais ali dos condomínios, até dá para deixar na Stays, que daí é menos seu trabalho depois se precisar. Depois eu queria entender, por exemplo, eu consigo, sei lá, colocar esse passo a passo de instrução num pai, porque é muita informação, não sei se eu vou conseguir colocar na Stays. Então acho que não vai colar, não. Que na Stays é um pouco mais complicado. Ou a questão do passo a passo em si, né? A Stays é um pouco mais para informação bruta, né? Então, vamos um por um mesmo. Tem um trabalhinho aí, mas é uma vez só.
Uhum. Tá. Não, fechou. Beleza. Então, pessoal, eu acredito que é isso daí. A chamada vai terminar aqui em 4 minutos e ninguém tem mais nada para comentar. Mas fechou então. Beleza. Obrigado, pessoal, pela presença. A gente vai colocar no nosso YouTube também essa gravação dessa aula, essa de N-Learning e Analytics que a gente teve hoje. E qualquer coisa, podem só abrir ali um chamado no Ndesk que a gente ajuda vocês, entra em reunião, ou se a gente precisar auxiliar ali também para mentorar ali o preenchimento do NDocs, a gente também ajuda. Se tiver alguma dúvida ali em algum produto, é só nos chamar. Beleza, pessoal? Mas fechou. Obrigado aí pela presença e boa noite. Boa noite. Boa noite, viu, gente? Boa noite. Muito obrigado pela presença.